Isabela tinha 18 anos, uma mochila verde desbotada e 340 no bolso quando o pai abriu a porta da rua e disse, sem tirar os olhos do celular, que a partir daquele dia ela se viraria sozinha. Não houve grito, não houve briga. Houve algo muito pior, indiferença total, do tipo que não deixa cicatriz porque nem ao menos se dá ao trabalho de ferir. Renato Ramos virou as costas, voltou para dentro da casa onde a nova esposa esperava e fechou a porta com uma leveza que doeu mais do que qualquer portada poderia doer. Isabela ficou parada na calçada por alguns segundos. O sol de setembro estava quente demais para aquela hora da manhã. Um vizinho passava com um cachorro na coleira. A rua era completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Como se uma vida inteira não tivesse acabado de ser dobrada e guardada numa gaveta, junto com as coisas que não servem mais para nada. Ela ajeitou a mochila no ombro e caminhou. O que Isabela não sabia naquele momento, o que ela não poderia imaginar, mesmo que tentasse com toda a força da sua imaginação de 18 anos, é que 4 meses depois, numa tarde de chuva miúda, uma carta registrada mudaria tudo. Que debaixo da terra do Paraná, guardado com um cuidado que beirava o religioso, havia algo que um velho homem de mãos ásperas e olhos claros havia passado décadas criando. Para ela, só para ela. Mas antes que essa carta chegasse, antes que aquele porão revelasse o que escondia, Isabela precisaria sobreviver. E ela sobreviveria, do jeito dela, com a dignidade intacta, a única coisa que ninguém, em nenhum momento da vida, havia conseguido tirar dela. Essa é a história de uma menina que foi deixada para trás e encontrou no lugar mais inesperado a prova de que havia sido amada o tempo todo. Antes de continuar com essa história, deixa eu te fazer um pedido rápido. Se você gosta de histórias como essa, histórias de pessoas comuns que encontram força onde menos esperam, que descobrem afeto onde só havia silêncio, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo? A gente adora saber de onde vem cada pessoa que escolhe ficar aqui com a gente. Porque toda história que a gente conta aqui é para alguém. E esse alguém pode ser você. Agora, voltemos a Isabela. Existe uma diferença enorme entre ser pobre e ser deixada para trás. A pobreza você enfrenta com trabalho, com tempo, com teimosia. Ser deixada para trás é outra coisa. É carregar uma ausência que tem o formato exato de uma pessoa, que ocupa espaço no peito mesmo quando não há nada ali. Isabela Ramos havia sido deixada para trás de muitas maneiras antes daquela manhã de setembro em que o pai abriu a porta e disse que ela se viraria sozinha. Havia sido deixada para trás quando a mãe, Sônia, morreu de uma pneumonia maltratada quando Isabela tinha 7 anos. E o pai ficou olhando para ela como se ela fosse um problema que Sônia havia criado e agora deixado para ele resolver. Havia sido deixada para trás quando Renato se casou pela 2ª vez com uma mulher que a tolerava como se tolera um móvel velho que não combina com a decoração nova. Sem afeto, sem raiva, apenas com a paciência de quem espera o momento certo de descartar. Havia sido deixada para trás quando essa 2ª esposa foi embora, e Renato mergulhou num silêncio de 3 anos que era menos luto do que autopiedade. E havia sido deixada para trás quando apareceu a 3ª esposa, Fernanda, 29 anos, cabelos lisos, sorriso que parecia planejado em frente ao espelho e que olhava para Isabela como se ela fosse a única imperfeição num projeto de vida que havia sido cuidadosamente arquitetado. Fernanda não gritava, não era cruel de forma explícita, era sutil, do jeito mais difícil de combater. Um comentário aqui, um silêncio ali, uma ausência sistemática nos momentos em que Isabela precisava de presença. E Renato, que havia desaprendido a enxergar a filha depois de anos de prática, simplesmente não via.
Então, numa terça-feira comum, 3 semanas depois do aniversário de 18 anos de Isabela, Renato abriu a porta da rua, disse a frase que diria para sempre aquela data e fechou a questão. Isabela tinha 340 em dinheiro vivo, guardado num envelope dentro da mochila verde que havia sido dela desde o 2º ano do ensino médio, com o zíper arranhado e uma mancha de caneta azul no bolso frontal que nunca saiu. Tinha os documentos dobrados dentro de um livro de biologia do 3º ano, RG, CPF, certidão de nascimento, porque havia aprendido cedo que documentos são mais importantes do que roupas. Tinha 3 mudas de roupa, um par de tênis velho, uma escova de dente, um carregador de celular e um frasco de shampoo pela metade. Tinha 18 anos, tinha a dignidade intacta e tinha, embora não soubesse disso ainda, um avô que havia passado décadas a amando à distância, em silêncio, com a única linguagem que conhecia. A padaria São José ficava a 8 quarteirões do apartamento de Renato, numa esquina com calçada irregular e letreiro de neon que piscava o tempo todo. O S, já morto, havia meses. Isabela havia trabalhado lá por 8 meses como atendente de balcão, acordando às 4 da manhã nos dias de semana e às 3 nos fins de semana. E havia aprendido que o João Batista, o padeiro, era um homem bom do jeito simples, sem floreios. O tipo que não pergunta muito, mas também não deixa ninguém passar necessidade na frente dele sem fazer alguma coisa. Ela foi direto lá da calçada do apartamento do pai. João Batista estava descarregando farinha quando ela entrou pelo fundo, mochila nas costas, a cara que não dizia nada, mas dizia tudo. Ele olhou para ela por um momento, limpou as mãos no avental. "O quarto dos fundos está livre", ele disse. R$ 300 por mês, inclui o café da manhã. Isabela pagou os 300 rales na hora, em dinheiro, direto do envelope. Ficou com 40. O quarto dos fundos da padaria São José media 3 metros por 2,5. Tinha uma cama de solteiro com colchão de espuma que afundava do lado direito, uma janela gradeada que dava para o corredor de serviço, uma tomada e um gancho na parede para pendurar roupa. O banheiro era compartilhado com o João Batista e com Edilson, o entregador, que chegava às 5 e saía às 10, sempre de tênis brancos impecáveis, que Isabela nunca entendeu como se mantinham assim. O cheiro da padaria entrava pelo vão embaixo da porta o tempo inteiro. Farinha, fermento, pão quente, açúcar queimado. Nas primeiras semanas, aquele cheiro acordava Isabela às 3 da manhã com uma fome que não era exatamente de comida. Era de alguma coisa que o cheiro de pão recém-feito prometia, mas não entregava. Calor humano, talvez. A sensação de estar num lugar que pertence a você. Ela trabalhava 6 dias por semana, das 4 da manhã ao meio-dia. Recebia euros, 100 por mês, dos quais 300 reais iam para o quarto. Com os 800 reais restantes, Isabela comprava o básico do básico. Arroz, feijão, ovo, frango, às vezes uma manga quando estava barata demais para resistir. E guardava o restante num envelope dentro do livro de biologia, ao lado dos documentos, com a disciplina de quem sabe que cada real é uma margem de segurança num mundo que já demonstrou que não tem nenhuma obrigação de ser gentil. Ela não chorava em público. Essa era uma regra que havia estabelecido para si mesma muito antes da padaria, muito antes do apartamento do pai, numa tarde em que tinha uns 10 anos e havia chorado na escola por alguma coisa que já não lembrava mais, e uma menina da sua sala havia dito com aquela crueldade específica das crianças que Isabela sempre parecia que ia começar a chorar. Desde então, as lágrimas ficavam para o quarto fechado, para as madrugadas, quando o cheiro de pão era forte demais e a cama afundava no lado errado e a janela gradeada deixava entrar apenas um retângulo de céu escuro. O que ela fazia toda noite antes de dormir era dobrar o cobertor com uma precisão quase ritualística.
dobrava ao meio no comprimento, depois ao meio na largura, depois mais